A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Alô, amigos! Começando o programa Hora Extra. Pega o cartãozinho aí, vamos bater o ponto. Batido o ponto! Começando mais um programa aqui na Mundial, nesta terça-feira, 29 de agosto. Hoje, dia do vaqueiro, dia internacional contra testes nucleares, dia nacional do combate ao fumo. Gente, você que está nessa aí de fumar, rapaz, um dia a casa cai, viu? Um dia o cigarro vai mostrar toda coisa ruim que ele faz para o organismo. Então, tenta sair dessa o quanto antes possível, largar o fumo, né? Também hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e Dia Internacional do Gamer. Temperatura agora 21 graus, tem previsão de chuva para sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Agora a mínima hoje foi 9, amanhã, quarta-feira, tempo bom, vai subir a temperatura para 26 graus e a mínima 11. Na quinta-feira, tempo bom, a máxima 26 e a mínima 14. E aí na sexta-feira vem a chuva. O nosso programa com apoio da Priscila Dancman. Isso, Priscila Dancman, Centro de Estética Avançada, procedimentos faciais, corporais, planos de emagrecimentos, novidades como o Sizer, a nova lipo em HD, a lipo mini invasiva, na 21 de abril 454, próximo ao estado de São Luís. Glasnost, hoje terça-feira, reabrindo, a segunda é de folga, a terça funciona normalmente, entrega de pizza pelo entrega 3332-2444, no Dr. Pestana 238. David Autosserviços, venda de pneus nacionais importados, troca de óleo e manutenção de freio, suspensão na Rua da Chácara 625. Casa das Linhas, tecido, cama, mesa e banho. É com a Casa das Linhas. Um abraço aí pro seu Eusébio Pérez e toda a sua equipe. Seu filho lá que tá mandando ver, né? É isso aí. Cerâmica Caspari, líder de mercados e em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos. Pessoal lá de Bom Princípio e também com filial em Portão e fazendo grandes vendas aqui na região noroeste. É a hora de construir, escolha, garantia de segurança, qualidade na sua obra. E Leão das Tintas, alô seu Volney. Bom, a dificuldade para achar uma lambreta antiga, como é que você não tem ainda uma lambreta, Volney? Tua coleção de carro antigo não pensou em ter uma lambretinha? Para lembrar os bons tempos, aí final dos anos 50, 60. Hoje quis fazer um vídeo ontem, aliás, com uma lambreta, não foi fácil para achar. Tive que pegar dessas mais modernas, né? Tudo isso para falar de um caos, que já vamos saber desse caos da lambreta. Mas então, Leão das Tintas é a representante aqui das tintas Renner, tintas automotivas, linha residencial, predial, o que você precisar de Renner é no Leão das Tintas, da José Bonifácio, número 1, 3332-7799. Bom, eu comecei a falar da lambreta justamente porque a gente fez um comercialzinho chamando a atenção que uma vez eu fiquei sabendo que o meu convidado de hoje, seu José Vitor Brum, nos auges dos seus 80 anos, chegou aqui com 4 próteses mais ou menos, né, para dar entrevista, mas não pipocou, que coisa boa. Veio com o seu filho, Vitor Aurélio Brum, são os nossos convidados, e vamos ouvir então do seu José essa história da lambreta. Eu sei de um caos, seu José Vitor Brum, que é até um amigo meu, que com uma moto, ele comprou umas ações de uma rádio em Faxinal do Soturno, que é o Melão, o Roberto Servo. Então, quando ele era jovem, ele adorava a moto, né? Mas como ele já estava
trabalhava numa empresa de bebidas e trabalhava na rádio também, nas horas de folga, assim, fazia umas horas extras, trabalhava na rádio. Aí um dia o diretor da rádio, vou te vender umas ações, mas eu não tenho dinheiro. Não, me serve tua moto, eu faço uma liquidação e vendo essa moto em outro lugar, que tu me dá tua moto, eu vou te botar de sócio e tu fica de gerente da rádio. E aí essa é a história da moto eu conheço lá em Faxinal do Soturno. Mas da lambreta, então, o senhor então começou, estava com o seu negócio lá da livraria, lá no passado, né? E o senhor era apaixonado pela lambreta também. Boa noite, seu José Vitor Brum, boa noite. Meu amigo, bom amigo, boa noite aos ouvintes da Rádio Mundial, também o nosso cordial boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Muito trabalho, muita vontade de vencer, continuamos no embalo aí. E até o comercial fala que foi muito trabalho, família e religiosidade. Né? Isso aí. Isso é uma coisa que eu observei da família de vocês, né? Que são muito religiosos, todos os filhos participam das ações da igreja. Mas então, voltando à história, o senhor era muito apaixonado pela lambreta? A nossa vida começou da seguinte forma, né? A nossa vida, depois que ficamos adultos, digamos, e casamos e tal, então nós lecionávamos contabilidade em Horizontina. Certo. E os três capuchinhos tinham aqui uma papelaria que funcionava lá em cima nos capuchinhos, mais santinhos e artigos religiosos e coisas assim. Naquele tempo os capuchinhos eram mais fortes. Eu acho que Tem faculdades fundadas exatamente. Né? A FIDEM, né? E aí eu recebi um convite para vir a loja deles, a lojinha deles, não estava dando resultado. E eu recebi um convite para vir tocar o negócio. Opa! E topei. Topei, eu tinha ido para Horizontina recém-casado, viu? E a mulher não estava se adaptando muito lá na cidade estranha e tal, era muito família. Aí aceitei o convite e vim. Certo. Vamos esclarecer, como é que é o nome da sua esposa? Iracema Maria Brum. Brum. E ela de família é? Ela é Miron. Miron. E daí o senhor casou e foi morar em Horizontina? Exatamente, casei e fui morar em Horizontina. Eu fico imaginando aquela época, não tinha asfalto, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada. O quê? Qual era o tamanho? Cabia quantas pessoas cabiam lá no lugar lá de Horizontina? Não, muitos não. 1977. Foi 1967. Isso, 67. Em 67. Em 60, quer dizer, eu fui para lá em 65. Em 67... O senhor foi solteiro primeiro? Como? O senhor foi solteiro? Fui solteiro, sim. Fui solteiro. Conheceu a cidade e trabalhava com o que lá? Trabalhava na SLC. A SLC? A SLC estava no auge dela, né? Antes de vender para a Joguita. Já estava com a contabilidade atrasada. Então me contrataram a mim e uma outra pessoa lá para botar a contabilidade em dia. E botamos, de fato. Né? No caso, o senhor tinha feito já o contador? Tinha feito o contador e ciências econômicas. Certo. Aqui no CAP era na escola? O contador era no CAP. Soares de Barros, né? Mas ainda funcionava ali, o tempo funcionou no CAP. O senhor enfrentou o Arno Sommer? Ou o Richard Stank? O Stank era meu amigo. Mas o Arno Sommer também não era fácil de dizer que era... Mas tem jeito de lidar, né? Quem soube lidar até com vaca brava. Com conversa, tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. Aí viemos pra cá, topou uma parada, né? E em 68, em maio de 68, Frei Clemente era. Frei Clemente recebeu uma ordem dos superiores de vender o negócio. Mas eu não tinha condições de comprar, recém-casado. E essa livraria era lá em cima, na Igreja São Geraldo? Quando eu assumi, já era aqui na frente do Luizinho. Certo. E a igreja, lá em cima, era só a igreja, lá não era meio desertão em Roda, né? 1967, 69.
não era. Não era muito povoado não o era bairro muito de São povoado. Geraldo, era uma montanha bonita lá, assim, né? Não tinha tanto prédio, né? Então Aí- a igreja era meio isolada lá em cima, era um seminário, né? Me lembrava o filme O Morro dos Ventos Uivantes. E daí então ofereceram para o senhor. Exato. E já era o nome de livraria Santo O Antônio? nome já era Livraria Santo Antônio. Não tinha sido Só escolhido. funcionava pelos já capuchinhos. aqui no centro, né? Aqui na frente do Luizinho. Na frente do Ruizinho já era. Aí eu acabei me pressionando tanto, Não tinha dinheiro. não tinha dinheiro. Como é que eu vou comprar? Eu Naquela tinha, época não tinha digamos facilidade assim, de banco eu também, tinha né? trazido alguma economia de lá de Horizontina e como o negócio estava indo mal, eu não retirei meu salário. Uhum. Fui deixando, porque se eu tirasse o salário, diminuía o sortimento de mercadoria, diminuindo o sortimento de mercadoria, diminuiria o lucro de novo, ou aumentaria o prejuízo, não sei mais. Né? Mas me pressionaram de tal forma que eu tive que fazer uma proposta. Acabei fazendo uma proposta para eles não aceitarem, então, porque não tinha condições, né? Não tinha dinheiro, como é que vai tocar o negócio, né? Se eles aceitassem, E eles aceitaram. foi bom o Então- brigue, então. Mas daí entrou a lambreta no negócio, né? Tá, mas exatamente, nesse meio tempo, com as economias que eu Não. tinha, eu havia adquirido uma lambreta. Eu só estou imaginando os freizinhos com a diversão que foi os freios com aqueles... Com a lambreta. Isso, usando aqueles, como é que se chamam? Uma batina, A né? batina, isso. Imagina esses caras andando de lambreta com batina. Naquela época. Aí então a forma de pagamento que eu propus foi os salários que eu tinha em haver, de um ano de trabalho que eu não tinha retirado, e a lambreta que eu tinha. Propus isso aí. E o restante vamos ver como é que vai dar, né? E na época já tinha os filhos, algum filho nascido? Não Aí tinha, já não. tá, casal novo. Aliás, deixa eu ver, não, a Márcia nasceu em 67. A Márcia nasceu em 67. Sei que quando tem filho na jogada, a gente sempre pensa 3 vezes, né? Será Pois que é, vai mas dar eu tinha, as 3 vezes que eu tinha que pensar era em como criar essa menina, né? Sim. E sustentar minha esposa, porque eu precisava dar jeito na vida, eu precisava subir. Não. Isso aí. E como é que era na época? Por exemplo, o senhor estava lidando com uma livraria, que era dos freis, né, os freis capuchinhos, né? Na época, como é que era o comércio de Juí? O que o senhor se lembra, assim? O senhor tinha, por exemplo, outras livrarias? Não. Rio ou era a única? Não, tinha livrarias grandes aqui em Juiz. Tinha o Vilhadalque, né? Que era a livraria cultural, tinha livraria cultural. o amigo Micaelsen, tinha inclusive fábrica de cadernos. O filho Micaelsen era qual? Depois eram organizações AS, né? Organização AS depois. Certo. E tinha o Arnaldo Sauber também ali, Livraria da Livraria Progresso. Progresso. Não, tinha, era bem servido de livraria. Sim. O sucesso do senhor foi o Ponto? Não, em absoluto. Era na mais mesma longe do linha. centro. Não foi o ponto, não. O sucesso foi trabalho. Trabalho e a bênção de Deus, né? Aquilo que você falou, a nossa família foi baseada sempre no trabalho, na religiosidade, na hombridade, na seriedade no trabalho, né? E isso Deus abençoa e frutifica. É isso aí. E aí vamos metendo o peito, trabalhando, era pequenininha, uma pecinha, talvez aí uns 4 por 8 que fosse, né? E, até que naquele tempo também era diferente, o amigo. O gerente de banco era lá no fundo do banco, numa mesa, para te chegar no gerente era um... Sim, tinha uns quantos segurança. Exatamente. E não tinha tanto dinheiro disponível assim para emprestar. Eu tinha que olhar bem para quem ia me emprestar naquela época. E eu tive que peitar o gerente, né? Porque só a lambreta e o que eu tinha não dava, né? Sim.
porque eu não podia diminuir o estoque, se eu diminuísse o estoque, diminuía a venda, diminuindo a venda, aumentava o buraco, né? Então eu tive que peitar o gerente. E o gerente passava na frente da livraria, tinha do lado, ao lado, tinha uma lancheria. Sim, dos Krieger, né? Não, na época era do Porciúncula. Ah, Porciúncula. É. Qual do Porciúncula? Do Raul. Do Raul? Do Raul, né? É. Então eles passavam e começaram a reparar que o troço estava crescendo, né? Tinha aumentado a mercadoria, entrava, volta e volta entrava mercadoria, ou mais seguidamente entrava mercadoria e tal. E a gente primava pelo bom atendimento já naquela época, né? E o troço foi crescendo. Foi crescendo até que foi uma das primeiras coisas que eu consegui montar uma gôndola no meio da lojinha, viu? Embora a simplicidade dos produtos, né? Era de tábuas de pinos com nó, porque era mais barato. Eu mesmo invernizei, fiz a sustentação delas com tijolos de 6, 8 furos lá. Aquilo já deu um impacto, né? A altura passava, olha aí, mas o certo está crescendo e tal e coisa, né? E tu sabe que na descida todo santo ajuda. É verdade. E Santo Antônio me abençoou e veio me ajudando também. Aí veio, ó, foi crescendo. Foi crescendo isso foi então em 68. E Ali vocês tinham um ponto bom que ajudava ali, é que tinha a loja Boa Compra ali no... dava trânsito de pessoas, dava trânsito de pessoas. Mas eu não tinha o que vender praticamente também. Então eu tinha direcionado aos alunos do Ruizinho, né? E ficava até que entrava o pessoal do noturno também, do curso noturno, então sempre alguém precisava de alguma coisa. Sim. Que não Naquele tempo lá, vocês tinham que viajar para comprar mercadoria ou tinha os representantes que vinham visitar vocês? Que era meio complicado, não tinha, Pessoalmente, tipo assim, a nós, não tinha a BR-285, não tinha asfalto, não era asfaltada em 68, né? Não, e depois Então, pro pessoal viajar. você sabe que, como é que eu vou te explicar, meu amigo? Tinha essas outras livrarias fortes, então eles preferiam vender para essas livrarias, Sim, né? comprava maior quantidade. Comprava maior quantidade, então eu às vezes tinha que me sujeitar a comprar, naquele tempo nem ia a São Paulo, comprar em Porto Alegre mesmo, né? E hoje não, os vendedores, Sim. então, o senhor os primeiros fazia... visitados na região somos nós, praticamente. O senhor fazia as viagens então para Porto Alegre? Fazer procurar, depois... Quantos dias levava para ir para Porto Alegre? Não era tanto, não. Mas se não tinha asfalto, pelo menos os 2 dias era. Não. Será que não? Não. Que carro que era naquela época que o senhor viajava? Não, mas que carro, meu parceiro. Eu ia como? Eu tinha uma lambreta e Lambreta. tive que botar no negócio. Daí Fiquei de a pé, outros. fiquei de a pé. Que carro lá. Nem brincando. Para tu ver como tem coisas assim que a gente às vezes acha, que tu tá perdido, né? Que tu, entrei numa assim, e daí tu às vezes, se você é fraco do pensamento, você desiste, né? Então são tantas dificuldades que às vezes a estrada te impõe, né? Que se você não tem uma fortaleza de espírito para vencer, você desiste, né? E hoje eu acho que a geração atual tá fraco de espírito. Eu não acho que o pessoal de hoje assim esmorece por qualquer coisa, tudo que é de mão beijada. É uma geração difícil hoje que está chegando aí, né? Essa de desistir, foi coisa que nunca me passou pela cabeça. Hoje mesmo, agora à tarde, eu tinha uma sessão com a fisioterapeuta. Certo. E ela disse, Vitor, vamos descer até a garagem, vamos subir os 4, descer e subir os 4 pisos. Vamos tentar? Eu, não vamos tentar, não. Vamos fazer. Isso. Vamos descer e vamos subir. O senhor tem coragem? Vamos lá, Vamos lá, faça o coração trabalhar vamos aí. descer, não, vou descer e subir esses 4 andares. Não tem o que ver. É isso Não aí. tem. Deixa eu só falar um pouquinho com o seu filho aqui um pouco. Boa tarde, seu Vitor Aurélio.
Boa tarde, Tudo bem? Tudo bem, e você? E escuta, como é que era acompanhar esse bichinho aí? Isso é um tourinho indomável, hein? O pai era um foguete, né, cara? Mas é um exemplo, né, de determinação, é um professor. Sim, a nossa vida toda a gente enxergou ele e a mãe trabalhando assim ao extremo, né? Começavam muito cedo, todos os dias, iam até à noite, então, né, nossa infância, por muitas vezes a gente nem via eles, né? Quando saíam de manhã, nós estávamos dormindo e quando voltava à noite já estava dormindo. Então, esse exemplo de trabalho que eles nos deram, assim, realmente foi incansável, assim, né? A gente tem isso, sempre teve isso muito presente na nossa vida, que era trabalho, e quando chegava o domingo de manhã, daí nós íamos lá para o depósito, toda a família varreu o depósito, né? Daí durante a semana não dava, né? Sim. Então domingo de manhã ia todo cada um mundo tinha lá. que estudar e coisa, cada um tinha seu compromisso também. Domingo de manhã nós íamos lá para o depósito, todo mundo deixava, nós tínhamos um depósito já grande na minha infância, né? E aí já todo mundo ia limpar, mas até domingo de tarde a gente ia descansar. Mas assim, o exemplo de trabalho do pai e da mãe, assim, eles sempre realmente foram incansáveis, assim, né? Os tarados para trabalhar, eles foram muito claramente, assim, a nossa vida inteira foi esse exemplo que vocês deram. Eu não anotei o nome da sua mãe, que eu gravei Miron, mas é Iracema. E dona Iracema, ela teve um período que vocês colocaram uma filial lá em Cruz Alta, que ela viajava todo dia. É isso que eu ia chegar lá agora, amigo. Bota guerreira nisso. Isso foi em setembro, você vê, nós começamos em 68, né? Dia 11 de junho, na realidade o negócio foi feito dia 27 de maio, mas aí a legalização da empresa foi dia 11 de junho. E em 77, nós já estávamos abrindo uma filial em Cruz Alta. Já tínhamos nos consolidado e se habilitado. Tinha comprado já uma, aí já tinha carro, já tinha comprado uma Brasília em 75, e a mãe é que cuidava, a dona Iracema que ia de manhã, por isso que o Vitor falou. A Brasília era o carro do momento. Era o carro do momento, sim. Não, ele é um baita utilidade, né? Um baita Variante Brasília. 18 horas 30 minutos, é Mundial FM, o nosso Hora Extra, uma programação especial, hoje recebendo pai e filho, pessoal que toca a Livraria Santo Antônio, que se transformou na Clipe, depois a gente vai falar com o Vitor sobre essa transformação, a marca, entrar numa rede, né? Mas nós estamos trazendo um pouco, rememorando a história e as aventuras do senhor José Vitor Brum, né, que é empresário, empreendedor. Quantas carteiras de trabalho assinado, seu José, mais ou menos, nessa sua carreira aí? Olha, você perdeu as contas? Perdi a conta, isso aí tem que ser incontável. São 55 anos, né, bom amigo? Então, se você, e como hoje também eu estou praticamente afastado da empresa, não estou cuidando da construção. Sim. Então. O senhor está agora, hoje está cuidando lá, está de mestre de obra. Então. No meio de mestre de obra, meio de mestre de obra. Fiscalizando tudo, né? Fiscalizando tudo e botando a mão mesmo. Nesse período que o senhor trabalhou, assim, já que falando em carteira assinada, se lembra de algum funcionário assim, que o senhor lembra, assim, esse funcionário, braço direito, alguém assim que realmente vestiu a camiseta? São também incontáveis, viu, Tio? Mas eu lembro algum, por exemplo, teve o Valdir Marchner. É um rapaz que era praticamente drogado, eu tirei, ele trabalhava fora ali, não vou citar onde, e tirei ele, levei para lá, ele casou na firma, teve filhos e me ajudou demais, me ajudou muito, muito mesmo. Era o cara que, por exemplo, quando tinha filial de Cruz Alta, então a gente trabalhava até às 10, entre aspas, né? Porque na realidade eu ia atendendo até 10h30, coisa assim. Aí ia para o depósito separar a mercadoria, terminávamos lá pela 1 hora, 2 horas, terminávamos, aí chegava
a dona Iracema de Cruz Alta com outra lista de mercadorias, assim, então separar aquilo tudo. De chegar assim, nós ia encordar 2 dias sem dormir. Tá brincando? Não, encordar, eu chegava, largava ela às 6 horas aí de volta para Cruz Alta. E nós estava na hora de abrir também, tinha que a gente guardar a mercadoria que tinha ido lá para a loja, e eu não dormia, ia passar 48 horas pelo menos sem dormir, senão isso era praxe, né? E teve grandes funcionários, como tem ainda hoje grandes funcionários, a gerente da BUC, estava falando há pouco com ela aí, com 30 e poucos anos de serviço, a Cláudia Menegazzi também com... Vira uma família. Exato, eles não me tratam por seu Vitor, por pai e coisa assim. Legal. É muito bonita a nossa história mesmo. Eu sou um homem realizado e feliz. Feliz pelo que fiz e pelo que sou. Não tem... E o senhor, assim, chegando na sua idade, olhando para trás toda essa história, e o senhor vê assim, o senhor tem sucessão, né? Tem uns filhos que abraçaram a causa, né? Tem uma filha só que é juíza, não seguiu a carreira dela, achou que era melhor para ela, mas os filhos seguiram o exemplo do pai, e isso eu acho que é muito gratificante, né? E hoje já estamos treinando a filha mais velha do Vitor para ir assumindo também, aos poucos, e ir assumindo, né? Já na parte de estudo, vai se preparando para isso. O Vitor já está com uma filha grande assim? Né? Não, é pequena ainda, né? Tem 13 anos, mas já 13 tá, anos. tá fazendo curso aí. Eles Com quantos anos tu ia para o depósito aí? Eu comecei, Com 6, 7 anos tu já ia ajudar o pai no depósito. Isso aí. Ensinou bem. Graças a Deus. Ensinou bem, né? Bom, o senhor estava falando então que em 70, quando completou 10 anos de Livraria Santo Antônio, então vocês pensaram qual foi o objetivo de vocês? E Juí não estava assim dando um rendimento, que precisaram abrir uma filial, viram que Cruz Alta estava de repente sendo um mercado. Uma boa resposta, qual foi o objetivo de abrir filial? Porque como vocês teoricamente atingiam pouca gente, tinham que trabalhar muito, né? Já atendiam bem em Juí, né? Mas eu penso assim, poxa, foi um desafio, porque vocês não tinham gente suficiente para abrir novas fronteiras, né? Não tinham gente suficiente para abrir novas fronteiras, né? Pois não. Aí eu tive que arcar aqui em Ribeiro sozinho, né? E a dona Iracema assumiu Cruz Alta. Ia todos os dias ela ia para Cruz Alta. Todos os dias ela que abria a loja lá em Não Cruz foi Alta. o bispo que pediu para vocês abrirem? Não. E o porquê de Cruz Alta, vamos dizer assim, no trato com os viajantes, os viajantes começaram a falar que não tinha uma livraria boa em Cruz Alta. Não tinha. Estava o campo aberto. Estava o campo aberto. E eu meti o peito, então, e nós metemos o peito lá e de fato ganhamos. Leva algumas flechadas, mas... Não. E como é que é? Não Fica dando a minha experiência, e aí também já estava mais capitalizado, né? Só foi. Sim. Ganhamos muito dinheiro lá em Cruz Alta. E teve a aceitação do público, né? Teve, porque você tem que se adaptar ao teu cliente, né? É ele que manda na empresa, não é você. Quem manda é o cliente. E tu tem que satisfazer as vontades dele. Mas é fácil. O cliente é o rei, né? É fácil. Não é nada difícil. Eu, pelo menos, não gostei de nada disso. Sim, beleza. E, mais uma vez, reforço as palavras do Vitor, a dona Iracema foi sempre a minha incentivadora, a minha parceira, quando eu estava cansado que talvez fosse baquear, ela, não vamos embora, pai, vamos. Não, só faltou o senhor dizer uma palavra. Todos esses elogios que o senhor deu assim, só faltou uma, né? Ela era a sua chefe. Ela que te mandava. Aí já é mais complicado. É mais complicado. Mas geralmente, quando tudo que a gente vai fazer em casa, se não tiver autorização da FAO ali, é difícil. Olha, não sei o porquê, mas não foi o meu caso. Não foi? Não foi. Ela foi uma parceira, desde que nós, digamos, já depois de abrir Cruz Alta, né, em 84,
nós já diversificamos, aumentamos, saímos do comércio e entramos também para o ramo agropecuário. Aí você ia olhar uma área, coisa assim, e daí, mãe, vamos meter, tu que sabe, se quiser, vamos lá. Tu acha que dá, vamos lá. Então, isso era o que a gente precisava, às vezes era só aquela palavrinha de ânimo, né? Vamos lá e... Bom, esse período foi quando os filhos já estavam maiores, já trabalhando na empresa, que daí o senhor podia ir ver outros negócios. Não, em 84 ainda não, né? Em 84 eles foram mais tarde, um pouco aí. Eu atendia a fazenda, mas atendia a fazenda bem só aos finais de semana, né? Sábado e domingo que eu atendia a fazenda. E fui, nesse meio tempo, fui passando para eles já como comprar, onde comprar, de quem comprar e coisa assim, né? Eles foram pegando e quando eu voltava de lá, então examinava os pedidos, ó, por que compraram aqui essa mercadoria, se compra melhor de tal fornecedor e coisa assim. Ou essa quantidade está inadequada, foi maior, foi menor. E eles pegaram, quase puxaram pela inteligência da mãe, pegaram logo o tomo da Nós por muitos anos a gente trabalhava dia de semana aqui, pai também, nós íamos sábado para fora. E nós íamos juntos daí. A gente ajudava aqui dia de semana e ajudava lá fora. Tinha que marcar o gado, por muitos anos foi assim. E depois de passados, sei lá, 10 anos talvez, que o pai começou a ficar um pouco mais lá fora daí. Aí já ficava tipo, mais dias lá e a gente ficava um pouco sozinho aqui, né? Mas foi bem devagarinho, assim, foi uma caminhada uma bem, transição bem lenta, lenta, né? assim, bem lenta. Lenta e firme, né? Lenta e firme. Vitor, aproveitar o filho então, você já pegou, digamos, uma segunda, terceira parte da empresa. Os produtos, tipo, ele vendia determinados produtos na livraria, né? E você já pegou um outro tipo de público. Como é que tu vê isso aí? Mudou muito, você já está tendo também mais desafios de concorrência como internet, lojas virtuais, essas coisas assim. Quando nós começamos a trabalhar na empresa, nosso foco era para papelaria e brinquedos, já muito forte no brinquedo, né? Certo. E alguma coisa de artigos de presente e tal, assim, mas eu acho que o tempo que tu esteve na empresa mesmo era papelaria e brinquedos mais, né? Brinquedos éramos fortes, né? Muito forte, E era do meu tempo que a gente ia para... Nós éramos do Rio Grande do Sul, acho que nós éramos 2, que a Estrela pagava passagem de avião para lá, desde o táxi de Juiz. E eu e um senhor de Passo Fundo. Então nós dominávamos mais ou menos o mercado de brinquedos. Olha que diferença. Na região. Primeiro o senhor ia de ônibus a Porto Alegre fazer a compra, e daí daqui a pouco o senhor já estava ganhando passagem de avião. O que o senhor se lembra da sua primeira viagem de avião da São Paulo? Marcou? Não marcou? Não ficou com medo? Não assim que marcou mesmo. Claro que a primeira viagem foi a curiosidade de você ver como é que é, de sentir como é que era, um pouco de receio também, né, com certeza. Mas depois aquilo foi se tornando mais monótono, né, porque a gente viajava quase só de avião, né, por causa do... Ganhar tempo. Exatamente, por causa do tempo, por causa do tempo. E nesse aí, logo a gente abriu, em 99, já botamos a outra filial aqui de Via Mega, né? Então, essa já foi quando abriu o shopping aqui? Que era não, essa nós abrimos em 77. Não, 77 no lá. O shopping aqui é de 90. O shopping começou aqui no shopping, né? Junto com a inauguração do shopping. Junto com a inauguração. Acho que é 83, por aí, né? Não, 84. 89, acho. Por aí. 89, acho que Daí chegou um momento que vocês tinham 4 filiais em Juiz já? Não, 3. Não, 3 filiais. 3 filiais. Livraria Santo Antônio, Shopping e a Mega. Mega Papelaria. Isso. Certo. Como está hoje, né? Isso era o porquê de ser nome diferente vocês optaram na época? Que não quiseram fazer Livraria Santo Antônio Filial. Pois é. Aqui no shopping a ideia foi fazer uma loja mais jovial, assim, né? Então ela tinha uma pegada toda diferente, uma proposta bem diferente, né? E o shopping era uma novidade aqui, né? Tinha um andar que tinha
Nem sei qual era o andar que tinha a lancheria, que imitava o McDonald's. É isso aí. Então o shopping foi uma sensação daquele ano lá, né? E a gente queria fazer um negócio assim com mais cara de shopping mesmo. E aí foi feita essa loja diferente, esse propósito diferente, né? Com um visual diferente, um nome mais. A partir do nome, né? Um nome em inglês, assim, né? Que tal, foi a ideia na época, né? E o nome Livraria Santo Antônio é um nome bem tradicional, bem tradicional, mas bem. Um nome muito sério, assim, né? Um nome de santo, né? Sim. Então a ideia aqui do shopping foi fazer uma pegada diferente mesmo, por isso o nome Bookshop. 18h43, e agora eu vou fazer um breve intervalo comercial, depois nós vamos falar sobre a atualidade, essa mudança de marca, né? O investimento em Juí, a mais atualidade. Daí o chefe daí ele meio que ficou assim, como agora mestre de obras, olhando assim de cima, né? Mais fiscalizando, né? Deixou para os filhos, né? Então é uma nova etapa, né, nessa história, nessa bonita história. Então, 18h49, o tempo passa rápido e estamos nos envolvendo, nos encantando aqui com as histórias do senhor José Vitor Brum e do Vitor Aurélio Brum, que são da Livraria Santo Antônio e da Clipe. Agora nós vamos virar a página e vamos saber assim, como é que foi essa evolução, essa questão aí de vocês trocarem a marca, entrar numa rede, como é que funciona, por que essa decisão e não permanecer com a marca, Vitor? Nós fazemos parte de uma rede de papelarias que existe no Brasil inteiro, chamada Brasil Escolar, né? E essa rede ela tinha o objetivo de proporcionar aos associados que comprassem melhor, mais barato, que tivessem acesso aos fornecedores maiores, né? E que houvesse uma troca de informação entre lojistas de cidades diferentes, né? Que não eram concorrentes porque eles só aceitavam de cada cidade. E isso começou lá em 1992, quando eu comecei a participar dessa associação. E no ano 2004 se resolveu fazer umas filiais dessa associação em cada estado. E nós pegamos então esses associados que eram do Rio Grande do Sul e que frequentavam essa associação nacional, né? E criamos uma associação local aqui, chamada Brasix. E por muitos anos frequentamos as duas associações, a de São Paulo, né? Onde nós nos encontramos 2 vezes por ano lá, normalmente na feira escolar, na feira do brinquedo, e essa do Rio Grande do Sul aqui, onde nós nos encontrávamos mais seguidamente, uma vez que estávamos mais próximos, né? Uma vez por mês a gente se encontrava. E essa associação local, ela começou a tomar muita força, ela começou a crescer, a receber novos associados, e se tornou mais importante para nós do que a de São Paulo, aquela nacional. E chegou um momento que a gente teve que escolher entre uma e outra, e optamos por essa rede estadual. Então, nós já nos conhecemos, esse pessoal, assim, sei lá, quase 30 anos, 20 e poucos anos que nós nos conhecemos, né? E lá em 2010, nós já estávamos há 6 anos juntos, contratamos um consultor e que ele nos mostrou que a gente estava na primeira fase, assim, das vantagens de uma associação, de uma cooperativa, que era comprar bem. Mas que o pulo do gato se daria quando nós, além de sermos uma rede de compras, fôssemos também uma rede de vendas, né? Uma rede de conjunto. E aí eu lembro que a gente ficou assim por 5 anos discutindo esse assunto, né? Como que a gente vai mudar de nome, né? Então a nossa empresa tem 45 anos, como é que eu vou chegar lá e vou contar para o pai que agora não vai ser mais Livraria Santo Antônio? Né? E assim outros colegas também, né, de outras cidades que tinham lojas até mais antigas do que a nossa. Então existia esse medo, esse receio. Esse assunto foi evoluindo por 5 anos, até 2015, quando nós decidimos que nós faríamos essa mudança. Então, durante um ano trabalhamos essa mudança, né? Contratamos pessoas que nos ajudaram, agência de publicidade, agência de arquitetura, e foi criado toda essa lógica, esses detalhes todos da Rede Vida, né? Então, em 2016, em 11 de julho de 2016,
a rede foi lançada, a marca Clipe foi lançada, e todos amanheceram com as fachadas novas naquele dia. Né? E rapidamente esse nome se consolidou no estado, né? Hoje a Rede Clipe é considerada uma marca muito reconhecida assim, no estado, até porque a gente teve acesso assim, à comunicação. Então, por anos ali, a gente fez página da Zero Hora inteira, né? Que é coisa que não se imagina, nem se pensa na possibilidade de uma loja pequena como a nossa fazer uma página inteira da Zero Hora, mas como com todo mundo junto, essa situação se tornou possível. Né? A RBS também, a gente anunciou por muitos anos na RBS, continuamos anunciando. Então a marca se consolidou rapidamente e ficou reconhecida pelo público, né? Como marca forte. E hoje poucas pessoas chegam e dizem, né, que está na Santo Antônio, né? Uhum. Hoje, se tu estiver dentro da loja lá e a tua esposa te ligar, né? É na Clipe. Tu vai dizer na Clipe ou Eu acho que não. as pessoas Eu mais acho que jovens, ainda vai vir na Santo as Antônio. pessoas mais jovens, Depende do público. todos né? vão falar na Clipe, né? As mais antigas talvez assim vão ter essa ligação muito profunda de muitos anos, né? Mas, seu José, olha aqui, ó, o pessoal que é contemporâneo ao senhor, os clientes do seu tempo, estão tudo mais ou menos com a sua dificuldade, a mesma dificuldade, tem que pensar em prótese, alguém auxiliar no caminhar, então tem que pensar nos clientes novos. Não adianta. Sim, com certeza, com certeza. Então a marca se consolidou muito rapidamente, assim, a gente hoje conta, né, lembra que a gente tinha um medo e tal, né, e hoje nem se fala, né? Hoje é sempre na cabeça e está na ponta da língua, né. E agora vocês vão fazer um super investimento em Juí e vocês eram acostumados a ter, por exemplo, todas a matriz, filial, tudo no centro, e vocês estão apostando um pouquinho fora do centro. Vocês fizeram um estudo, o cliente de Juí, ele está querendo algo diferente, sair de lugar que não consegue estacionar. A gente já vê outros casos assim, tipo a Maria Canela saiu do centro, foi para um lugar, fez todo um ponto novo, né, e fácil de estacionar. Quer dizer, saindo da muvuca do centro, que aqui sempre dá aquela confusão de falta de vaga para estacionar, né? Vocês chegaram a fazer um estudo antes de fazer esse de mercado, assim? Não, nós não fizemos um estudo nesse sentido, mas a motivação foi mais ou menos a seguinte. Nós somos muito ativos, assim, e gostamos de fazer confusão. A gente sempre foi de fazer promoções, fazer feirões e fazer coisas assim. Então a gente sempre teve sucesso, a gente sabe fazer isso, gosta de fazer isso. As pessoas gostam desse tipo de coisa, né? E atendem o nosso chamado. Quando a gente faz, as pessoas vêm. E a nossa estrutura física, ela há muitos anos ela está deficiente, ela não comporta mais a nossa vontade de fazer, né? Então as nossas lojas estão pequenas, né? Nossa matriz é pequena, as filiais estão menores ainda. Quando chega a época de Natal, é o entreveiro, né? As coisas não cabem mais lá dentro, né? Então, desde 2018, a gente começou a pensar numa nova situação. O que a gente vai fazer? Vai reformar nossa loja, a gente vai aumentar ela, né? Como que a gente pode proporcionar ao cliente uma estrutura física que ele merece, onde a gente tem espaço para expor todo esse mix gigante que a gente tem agora. Então, quantos 1.000 metros vocês vão construir lá? O pavilhão todo lá vai ter 8.550 metros, né? Dividido em 3 pavimentos. 3 andares e de comprimento assim mais ou menos quanto que tem? Dá quase 100 metros? Ele vai de quadra a quadra, tem 102 metros de comprimento. Fala, chefe. Pode falar? Não, é 102 metros. 102 metros. 102 metros. Ele pega da Rua do Comércio até a Ernesto Alves, né? E essa quadra tem 102 metros. Para as pessoas entenderem melhor, tem muitas Vai pessoas ser que não, um shopping? que não entendem muito assim quando falam em Eu gatos já quadrados, né? digo uma coisa para vocês. Tem um paredão lá que agora até o Pôr do Sol não está aparecendo direito. Então, muitas pessoas não entendem muito quando a gente fala em metros quadrados, você não consegue ter uma noção, né? Sim, Então, assim, uma quadra de cidade, para exemplificar aqui, né, uma quadra nossa da cidade aqui, ela tem 100 metros por 100 metros, né? Que dá um total de 10.000 metros quadrados. Se essa nossa obra aqui fosse toda num nível único, ela ocuparia 85% de um quarteirão, então seria quase uma quadra inteira, né? Ela não ocupa tanto espaço porque ela está dividida então, em 3 pavimentos, né? Nós teremos cada pavimento de
26 metros de frente por 102 de fundo, então são 2.600 e poucos metros em cada pavimento. O pavimento térreo, lá o subsolo, vai ser o nosso depósito, né? O nível da rua do comércio ali vai ser a loja térrea e um outro andar em cima, a sobreloja. Então, quando essa loja estiver toda pronta e estiver toda inaugurada, ela vai ter de área de vendas mais de 5.000 metros quadrados. Então, ela vai ser 10 vezes o tamanho do Santo Antônio. E tem também estacionamento? Sim. Para quantos São carros mais ou menos? 60 vagas. 60 vagas. Nós vamos ter na esquina ali, onde não está construído aqui hoje, tem um mato ainda ali, né? Ali são 40 vagas externas e nós pegamos fizemos uma parte interna também. Pegamos o nosso depósito, dividimos os primeiros 20 metros dele em dois, né? Porque cada andar tem 6 metros pé direito, então o pé direito é alto. Aí nós dividimos os primeiros 20 metros do pavilhão do depósito em dois e fizemos um estacionamento interno para 20 vagas ali. Então no total teremos 60 vagas. Vai ter um cineminha ali também? Não, cineminha não, né? Mas vai ter muitas coisas. Vai ter muitas coisas que a gente planejou para essa loja, né? Quando nós fizemos esse evento de lançamento, que tu esteve lá, né, nos prestigiando, em janeiro, nós juntamos as informações todas para comunicar, para quem esteve nesse evento e para a imprensa depois, e falamos com todas as letras que a gente estava realmente fazendo um negócio diferente, né? A gente não espera que as pessoas queiram se deslocar até lá, apesar de ser muito próximo do centro, né, 600 metros ali, mas nós pensamos e vamos nos dedicar a isso, a fazer um ambiente de convivência, né? Então, criamos nosso logo aqui, nosso slogan, mais do que um espaço para comprar, um ambiente para conviver. Então, nós estamos pensando em espaços lá para que toda a família tenha vontade de ficar, se sinta bem lá dentro, né? Então, além de todo o espaço de exposição, nós teremos espaço para expor corretamente toda nosso mix, que é grande, né? E que vai ser aumentado, porque teremos espaço lá para isso, né? Como te falei, a loja lá, quando pronto, vai ser 10 vezes o tamanho do Santo Antônio. A Luciana, gerente da Bookshop, perguntou: tá, Vitor, mas assim, compara, eu não sei, tu me fala em metros quadrados, eu não entendo, assim, compara com a minha loja, né, com a Bookshop. Eu multipliquei, vai ser mais ou menos 42 vezes o tamanho da Bookshop. E geração de emprego, o que vocês estão planejando assim? Vocês têm um estudo? As pessoas vão precisar? A gente acredita que vai dar uns 100 empregos lá, mais ou menos. 100? Porque a loja vai ser muito grande, né? O horário de funcionamento vai ser extensivo também? Sim, o plano é abrir das 9 da manhã até as 9 da noite, de segunda a segunda. Então vai fechar domingo? Não vai fechar domingo. Vai? Que beleza. Então, assim, o plano é fazer realmente um espaço com muitas atrações para que as pessoas realmente queiram estar lá dentro, né? Eu, sou casado, tenho filhos pequenos, né? Então, principalmente quando a gente vai para a praia, a minha esposa e a minha filha vão para o shopping, né? Eu vou junto. Aí a gente entra na loja de shopping, lá o que acontece? Tu fica lá 10 minutinhos, tu não tem lugar para te sentar. Exato. E o homem já quer ir embora. É o maior erro das lojas hoje em dia. Tu vai, por exemplo, na Zara, na outra lá, na Renner, as mulheres gostam de fazer compra, os homens estão acompanhando muitas vezes a marca, aí não tem lugar para sentar. Isso aí. Tu tá com dor nas costas, tu ficaria muito mais tempo se eles criassem um ambiente lá, alguma televisão para o cara assistir um jogo de futebol, de repente poderiam vender uma cervejinha junto com o cara. Isso aí. A mulher tá comprando, tá se divertindo, gosta de comprar. O homem não tem essa coisa assim. Eu, por exemplo, não Deus do livro, quando tem que ir fazer compra assim. Isso aí. Aí tô num lugar que não tem nem para descansar, né? É isso aí. Então, assim, algumas coisas que nós vamos ter para que esse espaço se torne um ambiente de convivência, né? Nós vamos ter uma cafeteria lá dentro, né? Com um espaço lounge que a gente chama, que é um espaço onde as pessoas que estão acompanhando, seja o marido, seja os mãe, pai, quem for, né? Um espaço de descanso lá, com poltronas, com sofá, com televisão, com internet, com carregador de celular, né? Podendo comprar alguma coisa na cafeteria, então, uma cerveja, um refrigerante, uma água, a pessoa vai estar ali tranquilo, né? Porque hoje, se a gente tem um lugar para sentar confortável, com o celular na mão, internet, tu fica ali horas ali, né? É verdade. Outra coisa que nós vamos ter lá, um espaço Mega Kids, que é um brinquedão gigante que a gente vai ter lá, para uso gratuito das crianças. Imagina. Então, sabe aquele brinquedo que tu vai no shopping lá, e tem aqueles escorrega lá, que paga lá 20, 30 reais para ficar 15 minutos? É o cercadinho para manter aquelas peninhas Isso aí, presas. né? Então nós vamos ter um brinquedo assim ali, né? Vai ser um brinquedo grande, né?
onde as mães vão poder deixar as crianças brincarem gratuitamente, né? Eu acho que vai ser o point da criançada Quando lá. a gente ia com as crianças pequenas ainda na cidade grande, ia no shopping para não perder as filhas, tinha que botar a cordinha, pegar. Era tipo cachorrinha, né? Não tinha, tu perdia e as crianças no meio do monstruário de roupa, né? Somem, né? Sumiram, e aí baixava a criança no meio do furdunço, né? Então a gente vai realmente se dedicar, Bona, a fazer um espaço onde as pessoas queiram estar lá dentro, né? Uma loja de conveniência lá dentro. Ah, tá lá comprando brinquedo, comprando material escolar e lembrou que acabou o açúcar, que acabou nesse café, que acabou o Nescau, vai ter onde comprar lá Isso também. tudo é uma forma de retribuir todos esses anos que a nossa região também ofereceu para vocês, é uma forma de retribuir. Isso aí. É isso aí. Muito bom. Infelizmente, o nosso horário está terminando. 19h03, eu já tenho um cara que está batendo na porta aí, que é o Josué Santiago, que é o próximo aí. Então, assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de destacar ainda no encerramento, assim, um minuto? Queiram destacar, que a gente não conversou? Seu José, Vitor Brum. Fala aí da nossa gratidão pela comunidade juiense aí, né, regional. Ah, sim, tudo que a gente tem, praticamente todo o nosso patrimônio foi proporcionado pela população de Juiz. Então, eu acho que chegou a hora agora da gente retribuir. Eu poderia investir em outra cidade, ou simplesmente não investir, deixar o dinheiro no banco. A nossa ideia aí é investir aí uns 25 milhões. Eu poderia deixar no banco e viver tranquilo, né? Comprar na praia. E assim mesmo, tem um apartamento na praia, mas precisava, tinha essa necessidade ajuda a transformar a cidade, né? de gratidão, né? De gratidão. Né? Beleza, maravilha, parabéns, é isso aí. Olha, sucesso para vocês aí, nós estamos aí sempre de portas abertas. O Vitor Aurélio, vamos marcar uma outra hora para a gente falar sobre empreendedorismo, coisa. Eu vi que você está com bastante coisa para falar aí e infelizmente o meu tempo aqui para hoje eu te limitei aqui. Eu achei que uma hora bastante, mas não deu nem para conversar, né? Nem aqueceu a língua, né? Para começar. Tá certo. Então, olha, eu agradeço a visita de vocês e do seu José. Olha, nosso muito obrigado em nome da comunidade de Juiz aí, por todo esse tempo que o senhor investiu em Juiz, gerou emprego. Eu, como cidadão juiense, eu tenho mais que agradecer, né? E agradeço a todo empreendedor. Se hoje nós temos uma cidade boa de morar, com segurança, uma cidade limpa, bonita, é porque muita gente suou para fazer, né? Então a gente muitas vezes não gosta quando vem alguém de fora e fala mal da cidade da gente, né? Então eu tenho mais que agradecer ao senhor, né? Agradecer aos empreendedores que geram emprego, né? E o seu exemplo aí, essa sua trajetória sirva de inspiração para muitos, né? Que muitos hoje pensam assim que é fácil conseguir as coisas. Não é trabalhado, né? Bem como diz aquela que eu falei ali no filminho, é fruto de muito trabalho, né? É fruto de família unida e é fruto de religiosidade. Então, obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Ana.